Bem, pessoal, hoje nós iniciamos os transtornos mentais. Hoje nós iniciamos a unidade 3 dos nossos conteúdos, que são os transtornos mentais, tá certo? E assim, como eu falei para vocês no primeiro dia de aula, né? Às vezes nós nos caracterizamos com algumas sintomatologias que estão presentes em alguns transtornos. Só que a gente não é que a gente tenha o transtorno, né? Na realidade, é o conjunto de vários transtornos, de várias sintomatologias que fazem com que o transtorno venha a ser diagnosticado, tá certo? Às vezes nós temos algumas características, como até a gente viu lá em conceitos básicos. Tem umas coisas que nós, que não temos transtornos mentais, podemos ter, né, algumas sintomatologias. Outras já são características dos pacientes com transtorno, tá bom? E também eu quero reforçar com vocês, né, uma coisa que eu também falei no primeiro dia de aula, que, assim, a qualquer momento, né, que vocês precisarem, uma conversa, uma ajuda, alguma passar lá na clínica escola, né, com os psicólogos, todos nós precisamos de psicólogos, todos nós precisamos de terapeuta para contar muitas vezes nossos fatores estressores, nossas aflições, né? E a qualquer momento que vocês precisarem, eu estou aqui para ajudar. Porque aqui, às vezes, por que eu digo isso, né, no primeiro dia de aula e digo isso quando se iniciam os transtornos, né? Porque não porque vocês vão desenvolver, Deus me livre, né? Mas porque às vezes a gente acaba se identificando, né? Ou alguém da nossa família tem, e a gente vai vendo, né? Toda essa problemática e vai algumas vezes precisando de ajuda, né? E a todo momento, independente da disciplina, né, de saúde mental, eu sempre estou aqui para poder ajudar os meus alunos, tá bom? Então fiquem sempre à vontade. E eu quero pedir desculpa a vocês por hoje estar sem câmera, é porque a minha webcam está sem funcionar, eu estava sempre utilizando o celular, mas hoje ele está descarregado e eu não estou conseguindo achar o carregador. Eu acho que meu filho acabou levando, vamos esperar ver se ele traz para eu poder carregar e conseguir abrir a câmera, certo? Não estou usando para que possa conseguir o restinho aí da carga, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos iniciar aí com a famosa depressão pós-parto, tá certo? E eu quero mostrar para vocês que a depressão pós-parto é um tipo de transtorno mental e comportamentais associados ao puerpério, certo? Na verdade, o transtorno mental e comportamentais associados ao puerpério são os transtornos puerperais, tá? Dentre os transtornos puerperais, nós temos 3 tipos aí, que é a depressão pós-parto, o puerpério blues e a psicose puerperal, que a gente vai ver no decorrer dos slides, tá certo? Outra coisa que eu quero dizer para vocês é com relação ao CID-10, essa siglazinha, né, que a gente tem aqui nesse slide. CID-10. CID significa Classificação Internacional das Doenças, tá? Então, o CID-10, ele é um livro, tá? Que ele nos orienta com relação às doenças. E assim, ele agrupa as doenças em letras. Os transtornos mentais, eles são identificados. Pode falar, Rita. Não, professora, desculpa, abri a mãozinha sem querer. Ah, tá certo. Os transtornos mentais, eles são classificados com a letra F. Então, quando vocês pegarem
um atestado médico, né, que tenha F e um número, tá? Vocês vão saber que ali é uma paciente que sofre de transtornos mentais, tá? Então, ele varia de F00 até F99.9. Todas essas numerações vocês vão encontrar lá no CID-10 e são agrupados como transtornos mentais. Se eu não me engano, a letra G são doenças ósseas, tá? E assim ele vai agrupando várias doenças de acordo com as letras, certo? A nossa letra com relação aos transtornos mentais é a letra F. Não é obrigado a gente estar sabendo, né, todos esses números que está lá no CID, né? Na verdade, toda instituição de saúde tem que ter um CID para que a gente, quando necessário, possa, né, ir até ele e buscar realmente a numeração do transtorno, tá bom? Por isso que não precisa a gente estar decorando. Com os trabalhos, né, caso vocês sigam a linha aí dos transtornos mentais, que às vezes a gente, né, não quer, mas de repente é o que a gente tem, né? E daí vocês vão descobrir que o transtorno mental, ou desculpe, que a saúde mental, né, essa área é maravilhosa, né, assim como eu descobri, certo? Então aí a gente vai lá no CID, tá? E busca. E com a experiência a gente vai, né, muitas vezes memorizando aí alguns CIDs, algumas numerações, aliás. Ok? Então a gente vai começar aqui com os transtornos puerperais, que estão classificados no F53 do CID-10. Então vamos lá. Aqui nós temos, né, uma epidemiologia que diz que a psicose puerperal, que é um dos tipos, né, de transtornos puerperais, ocorre na frequência de 1 ou 2 partos para cada 1000. Ocorre mais nas primíparas e nas mães solteiras. Não há relação da psicose com a idade da mãe, nem a cor. E pacientes com transtornos bipolares ou pacientes que tiveram psicose no parto anterior devem tomar medidas preventivas. Então, vamos falar um pouquinho dessas informações aí. Dentre os tipos de transtornos puerperais, o mais grave é a psicose puerperal. Sempre que vocês escutarem falar na palavra psicose, associe às alucinações. Psicose, transtornos psicóticos, pessoas que apresentam psicose, elas sempre vão apresentar alucinações, em um dos 5 tipos, né, com relação aos 5 sentidos aí, tá bom? Pacientes que já têm transtornos mentais e engravidam, então ela fica mais predisposta a desenvolver um transtorno puerperal. Tá? E daí, pessoal, se nós temos uma paciente com transtornos mentais, seja ele qual for, mas principalmente que ela tenha como sintomatologia as alucinações, elas são mais predispostas a apresentar, a desenvolver o transtorno puerperal, e nós temos que trabalhar com uma política que a gente já falou quando a gente viu consultório de rua, que é a política de redução de danos. Tá? A política de redução de danos, ela trabalha com o objetivo de reduzir os riscos que aquela pessoa já apresenta. Tá? Então, uma paciente com transtorno mental, se ela engravida, né, mais na frente a gente vai ver as causas, né, mas já pensando nos determinantes, nos fatores de influência que a gente já estudou, ela tem toda uma probabilidade de desenvolver o transtorno mental, por quê? Primeiro, ela vai ter que
não fazer uso de determinadas medicações, como a gente viu lá em psicofarmacologia, certo? Se ela não fizer uso dessas medicações, por estar gestante, ela é uma paciente que pode passar os 9 meses em crise, tá? Porque vai haver uma mudança aí de medicação, principalmente de quem apresenta aí transtorno bipolar, que faz uso dos estabilizadores do humor, tá? Então, eles não vão poder usar esses estabilizadores do humor, que é contraindicado em gestantes. Então, caso realmente eles cheguem os 9 meses de gestação, que é também bem mais fácil que eles ou sofram abortos espontâneos ou sofram outras complicações da gestação, tá? E tenham aí filhos prematuros, certo? Ou seja, são complicações que ele vai passar, que essa mulher vai passar por estar gestante e não poder fazer uso de determinadas medicações. Então, a gente, trabalhando na política de redução de danos, o que é que a gente vai informar e vai orientar a família e vai sempre conversar com o paciente? Que ele não pode, que ela não pode engravidar. Tá certo? E daí a gente orienta o uso do preservativo, orienta, né, o uso dos anticoncepcionais e orienta também a família que, né, tenha o cuidado, tenha uma vigilância com essa paciente para que ela não venha engravidar, ok? Com relação às primíparas e às mães solteiras, a gente também vem para a questão dos fatores determinantes, né? Porque a gente sabe que a primeira gestação ela é sempre mais difícil, porque vem a questão do primeiro contato com a sintomatologia, vem a questão social, né? Ser mãe solteira é mais difícil, porque ela está passando por todo esse processo que sabemos que gestação não é doença, mas a mulher vai apresentar medos, vai apresentar conflitos, e daí ela precisa de uma ajuda, né? E quando ela tem um companheiro, isso aí fica bem mais, digamos assim, ela tem com quem dividir todas essas sensações e todo esse emocional, certo? E aí nós temos a causa, né? A etiologia da depressão puerperal ainda não é completamente conhecida, mas acredita-se que além dos fatores de risco, né, que a gente falou aí com relação à epidemiologia, tem os fatores hormonais e hereditários que estão envolvidos, certo? E aí a gente tem também, a gente fala aqui nesse slide, a questão hormonal, né? Nós mulheres passamos, né, por essa alteração hormonal todos os meses quando a gente, né, está aí no período menstrual. Então tem mulheres, né, que apresentam realmente a TPM com muita intensidade. Tem mulheres que passam por esse período, né, menstrual ou que antecipa a menstruação sem nenhuma alteração de humor, né? Sem nenhuma grande complicação, passam muito bem, certo? Já tem mulheres que apresentam muita alteração com relação ao seu humor quando está nesse período menstrual, tá? Então, muitas vezes elas ficam mais chorosas, ficam mais irritadas, tá? Impacientes, e quando quando a mulher engravida, então ocorre realmente outra alteração, né, uma alteração mais significativa com relação a esse período gestacional. Então, daí a mulher, ela sente medos, né, ela sente insegurança, ela fica mais chorosa, certo? E isso são sentimentos trazidos pela própria gestação, tá? Quando essa mulher ganha o seu neném, né, quando ela entra aí no período puerperal, então há uma queda brusca desses hormônios, tá
certo? Onde ele vai realmente tentando voltar à sua normalidade. E lá vem mais uma carga emocional bem intensa para a mulher, tá? Então, a questão social, como a gente viu lá nos determinantes, né, a questão do ambiente, a questão psicológica, certo? Vai interferir aí no bem-estar ou não dessa mulher. Então, se a mulher tem um apoio familiar, se ela passou todo o período gestacional sendo bem assistida, e aí eu trago uma responsabilidade para nós da enfermagem, que desenvolve, né, a consulta de pré-natal, que nós temos que olhar para a nossa gestante, não só a questão física e a questão do desenvolvimento do bebê, tá? Nós temos que ver na gestante também a questão psicológica. A literatura, muitas vezes, ela fala, né, que a gente deve trabalhar o psicológico da mulher no primeiro trimestre e no último trimestre, né? No primeiro trimestre, porque realmente ela engravidou, e daí o que é, quais os medos que ela sente, como é que está o seu emocional, e no último, preparando para o puerpério, né? Mas a mulher, ela sente essas alterações durante todo o período gestacional, tá? E daí ela precisa ser assistida, e daí em toda consulta de pré-natal, isso precisa ser indagado, como é que ela está psicologicamente, como é que está essa questão do apoio, tá? Como é que ela está com relação ao seu emocional, certo? Então, assim, precisamos, né, também trabalhar esse psicológico, e se a gente vê que essa mulher está precisando de uma ajuda psicológica, nós temos que encaminhá-la para um serviço, né, de psicologia, para um serviço de terapia, tá? Que todo município tem. Então, a gente precisa também ter esse olhar para o psicológico dessa gestante ou dessa família, né? Porque a gente tem também muitos parceiros que são presentes aí, certo? Que são presentes aí nesse período gestacional, ok? Então, a gente tem que ver essa questão hormonal, né, que a mulher sente, certo? E ver também, né, e tentar realmente ajudar para que, quando ela entre no período puerperal, ela não venha a sofrer não, a desenvolver aí os transtornos puerperais, certo? E daí nós temos alguns fatores de risco. Quais são esses fatores de risco? Esperar um bebê do sexo oposto ao desejado. A gente sabe que muitas mulheres que têm muitos filhos, né, na verdade, elas estavam com a tentativa de um sexo, né, do seu bebê. E daí elas tiveram 4 homens, sempre esperando uma menina, tá? E de repente, a próxima gestação descobre que é outro homem. Então, muitas vezes, essa frustração, que logicamente que isso vai depender do psicológico dessa mulher, do psicológico desse casal, tá? Possa ser que isso venha a interferir uma gravidez indesejada, certo? E daí, né, toda essa questão do filho, né, não ser amado, não ser desejado, não ser querido, certo? Por ter um sexo que eles, oposto ao que eles queriam, né, ao que a mãe queria ou o casal queria. Isso também tem que ser trabalhado lá no pré-natal, né? Caso, né, nós enfermeiros nós vejamos essa questão realmente importante para a família, tá certo? E, se necessário, mais uma vez, repetindo, enviar encaminhar essa mulher para um serviço psicológico, ou esse casal para um serviço psicológico, tá? Apresentar poucas relações afetivas satisfatórias e suporte emocional deficiente. Aqui, pessoal, ocorre a questão de a gente perceber que essa mulher apresenta um
um suporte emocional baixo, um suporte emocional alterado, tá? Então, é uma mulher que vai desenvolver transtorno puerperal, né? Porque ela passou todo o período gestacional desse jeito, né? Com seu emocional alterado, e daí ela vai precisar realmente de um apoio psicológico, tá? Abortamentos espontâneos ou de repetição também foram indicados como fatores de risco. Então, aquela mulher que sofreu sucessivos abortos espontâneos e ela engravida de novo, né, na esperança de que dessa vez vá dar certo, de que ela não vai abortar. Então, pessoal, o medo que ela tem de abortar novamente, tá? Vai mexer muito com o seu emocional. Então, vai ser uma gestação, né, que caso realmente dure, cheia de conflitos para essa mulher, tá? Porque a todo tempo ela vai estar apresentando esse medo de outro aborto, ok? E daí nós temos as mulheres mais susceptíveis ao transtorno do humor no puerpério também teriam apresentado sintomas depressivos no segundo ou quarto dia do pós-parto. Então, aquele que a gente falou, quando falou da política de redução de danos, tá certo? Mulheres que já apresentam transtornos mentais, elas são predispostas a desenvolver transtornos puerperais, tá? Principalmente as mulheres que são diagnosticadas com transtornos do humor, elas são ainda mais predispostas a desenvolver o transtorno puerperal, porque vão deixar de fazer uso das medicações, vão deixar de fazer uso dos estabilizadores do humor. Tá? Então, esse fator de risco, ele pode ser trabalhado lá na política de redução de danos, que é orientar essa família, né, orientar esse casal, que ela não pode engravidar, ou não deve engravidar, porque, né, é uma gestação que vai ser de risco, é uma gestação que ela vai, ao final, né, poder desenvolver o transtorno puerperal, ok? Porque ela se torna, né, mais predisposta a isso. E aí, pessoal, nós temos aqui os tipos de transtornos puerperais, tá? Nós temos a disforia do pós-parto, que também é chamado de puerpério blues, a depressão pós-parto e a psicose puerperal. Então, aí, ó, quando vocês agora escutarem falar, fulana teve depressão pós-parto. Aí você já vai saber que, na verdade, né, porque o senso comum que diz isso, né, a sociedade que diz isso, fulana teve depressão pós-parto. E daí você já vai saber que, na verdade, ela teve transtorno puerperal. Aí, dependendo dos sintomas, a gente vai poder saber se foi o puerpério blues, se foi realmente a depressão pós-parto ou se foi uma psicose puerperal. Tranquilo? E vamos estudar cada um deles. Então, veja aqui. O puerperal blues costuma acometer as mulheres nos primeiros dias após o nascimento do bebê, atingindo um pico no quarto ou quinto dia após o parto e remitindo de maneira espontânea, no máximo em 2 semanas. Inclui choro fácil, labilidade do humor, irritabilidade e comportamento hostil para com os familiares e acompanhantes. Então, vamos entender aí. O puerperal blues, ou disforia do pós-parto, a puérpera, ela vai apresentar uma certa fragilidade emocional, tá? Que vai durar poucas semanas e não são sintomas tão intensos, não, tá? São sintomas mais amenos, que muitas vezes, com a ajuda da família, a paciente, a puérpera, ela pode sair do puerpério blues sem grandes complicações. Então,
Na disforia do pós-parto, essa puérpera, ela vai precisar de terapia e vai precisar da família. Dificilmente, mas muito dificilmente, ela vem a precisar de medicação, certo? Então, vocês imaginem a disforia do pós-parto, onde essa puérpera vai precisar da família e algumas vezes pode precisar de terapia, tá? De medicação, não. Ok? Aí, pessoal, essa questão da irritabilidade e comportamento hostil para com os familiares e companheiros é, na verdade, a ignorância da família para com os sintomas que a mulher está apresentando. Ela chora sem um motivo, tá? Ela muda desse humor, ela muda o humor sem um motivo aparente. Tá? Então, a família, ela tem que perceber que ela está com esses sentimentos não porque ela quer, mas porque psicologicamente ela está desenvolvendo. Então, se é uma família, digamos assim, que tem uma certa sensibilidade, ela vai notar que essa puérpera está passando por isso e precisa de ajuda, tá? E a família tem que estar lá apoiando, certo? A partir do momento que essa família ignora essa situação com indagações no tipo, não sei para que você está chorando, seu filho está perfeito, está tudo bem, ter um filho é uma alegria, por que tanto mau humor? Tá? Quando a família ignora com essas indagações dessa maneira, então a mulher parte para se irritar, certo? Para ter um comportamento hostil, porque na realidade ela está na defensiva, ok? Aí são nesses casos onde a família não apoia, não tenta entender, não compreende que precisa-se de uma terapia para ajudar essa puérpera, certo? Mas quando essa puérpera tem uma família que a apoie, tá? Dificilmente ela vai precisar de terapia, porque nesse tipo de nesse tipo de transtorno puerperal, essa mulher vai precisar de terapia e de família. Se ela tiver a família chegando junto e sempre, tá? Muito difícil ela vai precisar de terapia, certo? Eu desenvolvi puerperal blues na minha primeira gestação, tá? E daí é incrível, pessoal, como a nossa mente realmente muda, né? Altera o nosso humor, certo? Então, assim, eu passava o dia todo, aliás, eu passava toda a manhã numa boa, certo? Sem sentir nada, sem nenhuma alteração emocional. E daí, quando chegava início da tarde, assim, em torno de 1 a 2 horas da tarde, o meu emocional baixava, tá? E eu começava a chorar. Tinha um motivo aparente? Não. Eu só tinha aquela sensação e aquela vontade de choro, e daí chorava mesmo, tá? E, pessoal, se o meu filho estivesse dormindo, eu tinha medo dele acordar. Eu não queria que ele acordasse, tá? Se me perguntasse por que eu tinha medo que ele acordasse, eu respondia porque eu tinha medo de não saber cuidar, certo? Isso pode ser uma sensação de muitas primíparas, certo? Porque eu nunca tive sobrinho, então eu nunca tive, né, nenhum bebê que eu tivesse cuidado, né? E talvez isso tenha mexido com o meu emocional e eu desenvolvi esse medo, tá certo? E assim, minha família realmente chegou junto, né? Meu esposo é enfermeiro, e daí ele percebeu isso, e minha família, né, também teve essa sensibilidade, graças a Deus, eu não precisei de terapia, tá? E assim, quando dava a tardinha, lá em casa enchia de gente, tá? Para todo mundo conversar comigo, para tipo, o meu psicológico nem ter tempo de chorar, certo? Então, assim, por uma semana isso aconteceu, e daí eu fui melhorando,
tá? E não teve mais outras complicações. Depois tive as outras gestações sem desenvolver nenhum tipo de transtorno puerperal, tá certo? Então, assim, às vezes, né, a gente precisa, né, caso a família não entenda isso, nós, como enfermeiros, também podemos ajudar essa família, né, quando a gente já vai, muitas vezes, na visita puerperal, né, quando a gente vai para a visita puerperal, que a gente, é na visita puerperal que a gente encerra o pré-natal e dá início ao cuidado com a criança, tá certo? Esqueci o nomezinho que ia da consulta, mas daqui a pouco eu me lembro. Aí dá início ao atendimento da criança, tá certo? E daí, pessoal, muitas vezes a família pode já relatar isso aí, né, do choro. E aí que nós, como enfermeiros, já podemos orientar, né, informar essa família que talvez ela esteja passando por um transtorno puerperal, né, e precisa do apoio familiar, a gente já pode estar ajudando aí, né, e que caso seja necessário, levar para um psicólogo, levar para uma terapia, tá certo? E em quadros, esses quadros normalmente não necessitam de intervenção farmacológica, né? Como eu falei para vocês aí, o puerpério blues. E a abordagem é feita no sentido de manter um suporte emocional, compreensão e auxílios nos cuidados com o bebê, tá certo? Então, veja, pessoal, que aqui, tá? A gente não vai. Oi, Carla. Eu tinha começado aqui, Rita estava aqui comigo, acabou de sair, ainda bem que você chegou, tá certo? Bom dia. Bom Ei, dia. Cléria, primeira vez que eu consigo pegar uma aula sua que eu não tô de plantão. Ô, mulher, que bom. Pois seja bem-vinda. Obrigada. Hoje eu estou sem a câmera porque a minha webcam estava sem funcionar, eu até expliquei aí no início do vídeo, tá certo? E eu sempre dava aula com o meu celular, mas ele está quase descarregando. Aí hoje eu estou Tá sem bom. câmera, tá certo? A qualquer Cléria, momento eu queria, pode eu ficar à queria vontade. saber assim, as outras aulas, tem falta ou não tem? Que eu tava assistindo os vídeos. Que Mulher todo sábado assim, eu tô de plantão. mulher assim, eu preenchi já o Canvas, né, com relação às frequências, mas aí no finalzinho a gente fala aí essa questão, tá bom? Tá bom. Aí, Carla, a gente começou aqui a falar sobre o transtorno puerperal, né, que para a sociedade em geral é a depressão pós-parto, mas na verdade a depressão pós-parto é um dos tipos do transtorno puerperal, ou do transtorno puerperal, certo? E a gente começou a falar nos tipos aqui. Eu falei o primeiro tipo, que é o puerpério blues, tá? Onde ele não precisa de intervenção farmacológica, porém ele precisa do suporte emocional. E esse suporte emocional, ele pode ser dado pela própria família e pode ser dado, caso seja necessário, por um psicólogo, certo? Mas muitas vezes a própria família pode sanar essa situação. E aí a gente entra no segundo tipo, que é a depressão pós-parto propriamente dita, tá certo? Então vocês vão ver que a depressão pós-parto, né, que é um dos tipos de transtorno puerperal, ela é parecida com o puerpério blues, só que ela tem uns sintomas mais intensos, certo? E ela vai precisar de medicação, tá? Então, o que muda o puerpério blues, o que diferencia, digamos assim, o puerpério blues para a depressão pós-parto é que os sintomas são mais intensos, né? A mulher sofre mais emocionalmente, a puérpera sofre mais emocionalmente e precisa-se de uma intervenção farmacológica, tá? Então, as pacientes apresentam-se com humor deprimido, choro fácil,
Labilidade afetiva, o que é essa labilidade afetiva? Ela muda de humor constantemente, tá? Irritabilidade, perda de interesse pelas atividades habituais, né? O que antes ela gostava de fazer, ela vai perder esse interesse, né? Se, por exemplo, antes ela gostava muito de arrumar as coisas do bebê, de organizar tudo, de passear com o bebê, ela se arrumava o bebê para passear, no início, né, do período puerperal, aí de repente ela vai perder esse interesse. Então ela pode não ligar mais para a aparência dela, não ligar mais para a higiene do bebê, não cuidar mais da sua alimentação, né? Não seguir os horários da alimentação do bebê, a questão da amamentação, tá? Ela pode sentir sentimentos de culpa, ela pode desenvolver, né, esses sentimentos de culpa, porque ela sabe que ela não está cuidando muito bem do bebê, não está cuidando muito bem dela. Aí ela se sente culpada, mas ela mesma não consegue fazer essa mudança, tá certo? Por quê? Porque o seu emocional está alterado, tá? Não é que ela não queira, é que o psicológico dela não a deixa fazer isso, tá? E capacidade de concentração prejudicada. Os sintomas neurovegetativos incluem insônia, perda de apetite, tá? Então, veja que essa mulher realmente ela vai precisar de uma ajuda, certo? Então, aqui na depressão pós-parto, a mulher vai precisar de família, terapia e farmacologia e medicamentos. E aí, pessoal, uma coisa que eu ainda que era para ter dito para vocês no início, né, só que agora falando eu me lembrei que eu não disse, nós temos uma tríade de tratamento, tá? A tríade do tratamento em doenças mentais é o quê? Família, terapia e medicação, tá? Então, a tríade, ela é formada por família, terapia e medicação. Alguns transtornos, o paciente possa ser que ele não precise de medicação. A família e a terapia podem suprir, né, essa alteração que está presente aí no psicológico desse paciente, certo? Mas, na maioria dos casos, a tríade vai estar presente. Vai ser necessário, além da família, além da terapia, também a farmacologia. Por isso que esse paciente precisa realmente ser acompanhado por um serviço aí mental, tá? De saúde mental. E aí nós temos a psicose puerperal, como o terceiro tipo de transtorno puerperal, certo? Nessa psicose puerperal, pessoal, é quando a mulher, como eu disse para vocês no início, né? Sempre que vocês escutarem a palavra psicose, relacione a alucinação. Psicose igual a alucinação. Então, aqui, essa puérpera, ela vai apresentar alucinações, certo? Vai apresentar delírios. E é aí onde muitas vezes ela pode cometer o infanticídio, que é realmente vir a matar o seu bebê. Por quê? Porque devido às alucinações, esta mulher está vendo o bebê já morto, ela está vendo que o bebê é um monstro, que ele nasceu cheio de defeitos, que ele nasceu uma aberração, tá? Então, a mente dela está criando imaginações, né, através das alucinações, principalmente as alucinações auditivas e visuais, né? Onde ela está vendo o bebê de outra forma, o bebê está lá perfeito, lindo, se mexendo, e ela pode ver ele morto, tá? A visão dela é ver esse bebê morto. Além das alucinações auditivas, onde as vozes, elas vão mandar ela matar o seu próprio filho, tá? Porque ele já é um monstro, certo? Porque ele veio todo deformado.
tá? E daí, né, devido a essas alucinações visuais e auditivas, essa puérpera, ela pode chegar a cometer infanticídio. Veja, não é que obrigatoriamente ela vai cometer, mas é uma predisposição que ela tem, né, a vir a cometer, certo? E não é sempre que acontece, né? É raro, mas muitas vezes, quando ela comete infanticídio, ela pode também cometer o suicídio, certo? É mais raro, mas pode acontecer. Aí, pessoal, quando essa puérpera ela comete infanticídio, aí vamos ver a questão, né, legal aí. Veja, ela vai ter que responder, né? Porque ela matou, né? E só que o advogado, né, dela, né, a família, vai provar que ela, né, através de laudos psiquiátricos, que ela realmente, né, está passando por um problema, por um transtorno puerperal do tipo psicose puerperal, tá? Então, se o laudo realmente diagnosticar isso nessa puérpera, ela vai para clínicas, tá, de reabilitação, para clínicas meio prisionais, né, onde ela realmente vai ser vigiada por um policial, né, e vai realmente ter um tratamento psiquiátrico, certo? Mas veja, ela vai responder porque ela vai ficar aprisionada, só que ela vai ficar aprisionada numa clínica que vai ser acompanhada e vai ser acompanhada por um policial, tá certo? Mas para que ela tenha isso aí, né, esse direito de estar na clínica, ela tem que ter comprovadamente um laudo de vários psiquiatras. A literatura ela fala em 3 psiquiatras, né, que realmente comprove, né, que ela tenha transtorno puerperal do tipo psicose puerperal, tá certo? Então, a psicose puerperal costuma ter início mais abrupto. 2/3 das mulheres que apresentam psicose puerperal iniciaram sintomatologia nas 2 primeiras semanas após o nascimento dos seus filhos. Descreve-se um quadro com presença de delírios, alucinações e estado confusional, que parece ser peculiar aos quadros de psicose puerperal. Pode haver sintomas depressivos, maníacos ou mistos associados. Então, veja aí, pessoal, que essa mulher, né, devido ao delírio, devido às alucinações e a esse estado confusional, né, não seria a explicação, mas aí entra, né, como um dos motivos para ela realmente, né, chegar a essa questão do infanticídio. Não foi bem estabelecida nenhuma apresentação típica, no entanto, pode apresentar comportamentos desorganizados e delírios que envolvam seus filhos, com pensamentos que lhes provocaram algum tipo de dano. Apesar de o suicídio ser raro no período puerperal, em geral, a incidência destes nas pacientes com transtorno psicótico nesse período é alta, necessitando muitas vezes de intervenção hospitalar, por esse motivo, bem como pelo risco de infanticídio. Aí, outra coisa, pessoal, que a gente tem que ver, que se essa mulher ela já apresenta traços de psicose puerperal, ou se ela já cometeu algum infanticídio, né, e engravida novamente, ela é uma puérpera que não vai poder ficar sozinha com o bebê, porque a gente não sabe até onde, né, as alucinações estão indo. Então, por muitas vezes, essa mulher, ela não vai cuidar do seu filho, né, a família vai tomar de conta desse filho e ela não vai ter nenhum contato com ele, isso para proteger realmente o bebê e para proteger a própria puérpera,
né? Caso ela consiga amamentar, essa amamentação tem que ser supervisionada, alguém vai ficar junto dessa gestante, dessa puérpera, para que ela amamente, para que ela tenha um contato com seu filho, tá certo? Então, tem que ver aí essa questão, mais uma vez, entra na questão da política de redução de danos. Se é uma puérpera que não tem, que apresenta traços, né, de psicose puerperal, ela não vai cuidar do seu filho sozinha, muitas vezes a família tem que tomar de conta, e caso ela consiga amamentar, essa amamentação tem que ser supervisionada, tá? Alguém vai ficar lá, né, vigiando, digamos assim, né, a mãe e o bebê, para que ela não faça nada com o bebê, ok? E daí, o infanticídio e o suicídio estão entre as complicações mais graves decorrentes do transtorno puerperal, sem intervenção adequada. Mulheres com diagnóstico de esquizofrenia ou depressão apresentaram elevado risco para complicações na gravidez, trabalho de parto e período neonatal. Entre essas complicações, há anomalias placentárias, hemorragias e sofrimento fetal, tá? Então, são complicações que o transtorno puerperal pode trazer, certo? Principalmente aí nas mulheres que já apresentam transtornos de humor, né? Por elas não poderem fazer uso no período gestacional e no período puerperal dos estabilizadores do humor. Tranquilo até aí, pessoal? E daí a gente encerra o transtorno puerperal, mas eu quero só frisar para vocês a questão de que vamos fazer um resumo aí com relação a esses transtornos. A gente tem a questão dos transtornos puerperais serem divididos em 3 tipos: puerpério blues, depressão pós-parto e psicose puerperal. A depressão pós-parto e o puerpério blues são bem parecidos. O que é que diferencia os dois? É que na depressão pós-parto os sintomas são mais intensos, são mais fortes, tá? Permanecem por muito mais tempo na puérpera e precisa da tríade, farmacologia, da tríade do tratamento, farmacologia, terapia e família. O puerpério blues, os sintomas são menores, são mais amenos, duram menos tempo e muitas vezes precisa só de terapia e família, não precisa de intervenção farmacológica, tá? Raramente vai se precisar, posso ser que precise, mas isso é muito, mas muito raro mesmo. E a psicose puerperal, essa puérpera, ela vai apresentar alucinações e ilusões, ela vai apresentar alucinações e delírios, e daí, devido a essas alucinações e esses delírios, né, onde ela vai ficar com um pensamento desorganizado, ela pode vir a cometer infanticídio, tá? E aí ela vai precisar da tríade, terapia, medicamentos e família. E muitas vezes, né, ela não vai poder cuidar do seu próprio filho, tá? Então a família vai ter que cuidar. E na questão da amamentação, se realmente essa puérpera conseguir amamentar o seu filho, essa amamentação tem que ser supervisionada para evitar aí o infanticídio. Tranquilo? Pronto, pois a gente encerra por aqui o transtorno puerperal.